Quando Theo, um menino de rua coberto de lama, parou diante do casal milionário, ninguém esperava o que ele diria. Se o senhor me adotar, eu faço sua esposa andar de novo. A promessa parecia impossível. Ela estava numa cadeira de rodas há anos, mas aquele garoto sujo guardava um segredo que mudaria tudo. O sol da tarde batia forte nas ruas do centro, fazendo o asfalto brilhar com aquele calor que sobe em ondas invisíveis. Theo observava seu reflexo distorcido numa vitrine enquanto segurava o saco de pano sujo onde carregava tudo o que possuía no mundo. Seus pés descalços estavam cobertos de lama seca, assim como suas roupas rasgadas que já não tinham mais cor definida. O garoto de cabelo desgrenhado e sardas no rosto ajeitou o bastão improvisado que usava para apoio e continuou caminhando pela calçada movimentada. As pessoas desviavam dele como se fosse invisível. Algumas seguravam suas bolsas com mais força quando ele passava. Outras simplesmente aceleravam o passo, olhando para o lado oposto. Theo já estava acostumado. Aquela dança silenciosa da rejeição era parte da sua rotina desde que acordava debaixo da marquise da loja abandonada até o momento em que voltava para lá quando a noite chegava. Mas naquela tarde específica, algo diferente estava prestes a acontecer. O luxuoso carro preto parou exatamente na frente dele. Era tão reluzente que refletia as luzes da cidade como um espelho polido. Theo nunca tinha visto um veículo daqueles tão de perto. O motorista, um homem de uniforme impecável, saiu rapidamente e abriu a porta traseira com reverência. Foi quando Theo a viu pela primeira vez. A mulher que saiu do carro era como aquelas das revistas que ele via nas bancas de jornal. Cabelo perfeitamente arrumado, roupas elegantes em tons de azul que combinavam com seus olhos claros. Mas havia algo nos olhos dela que Theo reconheceu imediatamente. Era a mesma tristeza que ele via refletida nas vitrines quando passava. Uma tristeza profunda, do tipo que não se esconde com roupas bonitas ou carros caros. E então, ele notou. A cadeira de rodas que o motorista estava abrindo. O homem que saiu do outro lado do carro tinha presença imponente. Terno escuro perfeitamente ajustado, cabelo penteado para trás, postura ereta. Mas seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Ele se aproximou da esposa com uma delicadeza que contrastava com sua aparência severa, ajudando-a a se sentar na cadeira com um cuidado quase doloroso de se observar. Theo ficou parado ali, alguns passos à frente, observando aquela cena. Havia algo naquele casal que o prendia. Talvez fosse a forma como o homem olhava para a esposa, ou talvez fosse o jeito como ela tentava sorrir para ele, mesmo com aquela tristeza nos olhos. O garoto não planejou o que aconteceu em seguida. As palavras simplesmente saíram da sua boca, impulsionadas por algo que ele não sabia explicar. Eu posso fazer ela andar de novo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o barulho do trânsito pareceu sumir. O homem virou-se lentamente, seus olhos encontrando os de Theo pela primeira vez. Havia incredulidade naquele olhar. E algo mais. Raiva, talvez. Ou dor. O que você disse? A voz do homem era grave, controlada, mas com uma corrente de emoção por baixo. Theo engoliu seco. Agora que tinha começado, precisava continuar. Apertou o bastão com mais força e deu um passo à frente, mesmo com as pernas tremendo. Eu disse que posso fazer sua esposa voltar a andar. Sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Mas tem uma condição. A mulher na cadeira inclinou-se para a frente, e pela primeira vez desde que saiu do carro, havia algo além de tristeza em seu rosto. Era curiosidade, ou talvez esperança. Theo não tinha certeza. Que tipo de brincadeira de mau gosto é essa? O homem deu um passo em direção a Theo, e o motorista imediatamente se posicionou ao lado dele, como se fosse protegê-lo. Você não tem ideia do que está falando, garoto. Tenho sim. Theo manteve-se firme, mesmo sentindo as pernas fracas. Eu sei exatamente do que estou falando. E sei que o senhor já tentou de tudo. Todos os médicos, todos os tratamentos, todas as promessas. Mas nada funcionou. O rosto do homem empalideceu. Como aquele menino de rua sujo e maltrapilho poderia saber aquilo? Ricardo, a voz da mulher era suave, mas havia firmeza nela. Deixe-o falar. Ricardo. Então era esse o nome dele. O homem hesitou, dividido entre mandar o garoto embora e a súplica silenciosa nos olhos da esposa.
Finalmente, deu um passo para trás. Você tem exatamente 1 minuto para explicar essa palhaçada. Theo olhou diretamente para a mulher na cadeira. Havia algo nela que o fazia querer ser honesto. Completamente honesto. A senhora não anda porque parou de acreditar que consegue. As palavras saíram devagar, cada uma escolhida com cuidado. Eu sei como é isso. Eu sei como é quando a gente desiste de si mesmo por dentro, mesmo quando o corpo ainda funciona. A mulher prendeu a respiração. Seus olhos se arregalaram e uma lágrima solitária desceu pelo seu rosto perfeitamente maquiado. Como você ousa? Ricardo começou, mas ela levantou a mão, silenciando-o. Continue, ela sussurrou para Theo. Meu nome é Theo. Eu moro na rua desde que me lembro. Não tenho família, não tenho casa, não tenho nada. Ele apontou para o bastão. Esse aqui eu achei no lixo. Uso porque meu pé esquerdo dói quando eu ando muito. Mas sabe de uma coisa? Eu ainda ando. Eu ainda luto. Eu ainda acredito que amanhã pode ser melhor que hoje. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era desconfortável. Era como se todos ali estivessem prendendo a respiração, esperando pelo que viria a seguir. A condição que eu falei, Theo continuou, sua voz ganhando força, é que vocês me adotem, me deem um lar. E em troca, eu prometo que vou fazer ela voltar a acreditar. Vou fazer ela lembrar que desistir não é uma opção. Vou fazer ela andar de novo. Isso é ridículo! Ricardo explodiu. Você é apenas uma criança suja tentando se aproveitar da nossa situação. Como se um moleque de rua pudesse... Ricardo! A voz da mulher cortou o ar como uma lâmina afiada. Pare! Ela rodou a cadeira até ficar de frente para Theo. Seus olhos, agora brilhando com lágrimas não derramadas, estudaram cada centímetro do rosto sujo do garoto. E então, ela fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Estendeu a mão. Meu nome é Helena, e eu aceito sua proposta. Helena, você não pode estar falando sério. Ricardo estava visivelmente perturbado. Você não conhece esse garoto. Ele pode ser perigoso, pode estar mentindo, pode ser exatamente o que eu preciso. Helena não desviou os olhos de Theo. Eu vi algo nele, Ricardo. Algo que não vejo no espelho há muito tempo. Vi esperança. Theo olhou para a mão estendida. Ela era delicada, com unhas perfeitamente feitas e anéis que provavelmente custavam mais do que ele conseguiria juntar em toda a sua vida. Lentamente, ele limpou sua própria mão suja na calça rasgada e apertou a dela. O aperto foi firme, decidido, como um pacto selado entre duas almas que reconheceram uma na outra algo que o resto do mundo não conseguia ver. Senhor Andrade, o motorista finalmente falou, sua voz carregada de preocupação. A senhora realmente quer fazer isso? Ricardo Andrade. Theo gravou o nome completo na memória. O homem que agora o encarava com uma mistura de raiva, confusão e algo que parecia suspeitosamente com medo. Minha esposa tomou sua decisão, Ricardo disse, sua voz controlada mas tensa. Mas que fique claro, garoto. Você terá uma chance, uma única chance. Se isso for algum tipo de golpe, se você machucar minha esposa de qualquer forma, vou garantir pessoalmente que se arrependa. Não era uma ameaça vazia. Theo podia sentir isso. Mas de forma estranha, aquilo o fez respeitar o homem um pouco mais. Pelo menos ele amava a esposa o suficiente para protegê-la. Eu não vou decepcionar vocês. Theo prometeu. E pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou nas próprias palavras. Helena sorriu. Era um sorriso pequeno, frágil, como o primeiro raio de sol depois de uma tempestade longa. Mas era real. Então está decidido. Você vem para casa conosco hoje mesmo. O motorista abriu a porta do carro novamente, dessa vez para Theo. O garoto olhou para dentro do veículo luxuoso. Os bancos de couro pareciam mais confortáveis do que qualquer lugar onde ele já tinha dormido. O ar-condicionado soprava suavemente, trazendo um perfume que ele não conseguia identificar, mas que cheirava a limpeza e cuidado. Ele hesitou. Vamos, Theo. Helena o encorajou. Você fez uma promessa, e eu também. Vamos cumprir juntos. Com o coração batendo forte no peito, Theo entrou no carro. Os bancos eram ainda mais macios do que pareciam. O motorista ajudou Helena a entrar,
dobrando cuidadosamente a cadeira e colocando-a no porta-malas. Ricardo entrou pelo outro lado, sentando-se o mais longe possível de Theo, seus olhos ainda cheios de desconfiança. Enquanto o carro começava a se mover, Theo olhou pela janela. As ruas que ele conhecia tão bem passavam rápido. A marquise onde dormia, o beco onde às vezes conseguia comida, a praça onde observava outras crianças brincarem, tudo ficando para trás. Ele não sabia se voltaria. Não sabia se conseguiria cumprir sua promessa impossível. Não sabia se aquele casal realmente o aceitaria, ou se aquilo era apenas um impulso momentâneo que seria desfeito assim que a realidade batesse. Mas pela primeira vez desde que podia se lembrar, Theo tinha algo que não tinha há muito tempo. Tinha uma chance. E enquanto o carro luxuoso deslizava pelas ruas movimentadas em direção a um futuro desconhecido, o garoto de rua segurou seu saco de pano sujo com força e fez uma promessa silenciosa. Ele não ia desperdiçar essa oportunidade. Não importava o que custasse. Ele ia fazer Helena andar novamente. Não porque tinha algum poder mágico ou conhecimento secreto, mas porque ele entendia algo que todos aqueles médicos caros e tratamentos sofisticados não entendiam. Às vezes, para se levantar, a gente precisa de alguém que ainda acredita que é possível. Alguém que olhe para você e veja não o que você é, mas o que você pode ser. E Theo ia ser essa pessoa para Helena, mesmo que isso significasse enfrentar Ricardo. Mesmo que isso significasse entrar num mundo que nunca foi feito para garotos como ele. Mesmo que isso significasse arriscar seu coração e sua esperança mais uma vez. O carro virou numa rua arborizada e mansões começaram a aparecer dos dois lados. Theo engoliu seco. Aquele era realmente um mundo diferente. Helena virou-se para ele e naquele momento, com a luz dourada do fim de tarde iluminando seu rosto, ela não parecia mais tão triste. Bem-vindo à sua nova casa, Theo. E pela primeira vez em sua vida, o garoto de rua sentiu algo estranho queimando no peito. Era esperança. O portão de ferro forjado se abriu lentamente, revelando um caminho de pedras que levava até a mansão. Theo pressionou o rosto contra a janela do carro, seus olhos arregalados tentando absorver tudo de uma vez. Jardins perfeitamente cuidados se estendiam dos dois lados, com flores coloridas que ele nunca tinha visto antes. Uma fonte de mármore jorrava água cristalina no centro de um círculo gramado. Tudo ali parecia saído de um daqueles filmes que passavam nas vitrines das lojas de eletrônicos. O carro parou em frente à entrada principal. A mansão era ainda maior do que parecia de longe. 3 andares de arquitetura imponente, com janelas enormes que refletiam o céu alaranjado do fim de tarde. Theo sentiu seu estômago revirar. Aquele lugar era grande demais, limpo demais, perfeito demais para alguém como ele. Ele olhou para o bastão ao seu lado no banco. Aquele pedaço de madeira encontrado no lixo tinha sido seu companheiro por tanto tempo. Mas algo lhe dizia que ali dentro talvez não precisasse mais dele. Pelo menos não da mesma forma. O motorista abriu a porta e Helena foi a primeira a sair, já acomodada em sua cadeira. Ela olhou para Theo com um sorriso encorajador. Não precisa ter medo. Esta é sua casa agora. Ricardo desceu do outro lado, sua expressão ainda fechada. Ele ajustou o paletó e caminhou até a entrada sem dizer uma palavra. Theo percebeu que o homem mantinha os punhos cerrados, como se estivesse lutando contra si mesmo a cada passo. Venha, Theo. Helena estendeu a mão novamente. Vou mostrar tudo para você. O garoto saiu do carro, deixando o bastão no banco. Sentiu suas pernas bambas, mas conseguiu andar sem ele. Seus pés descalços tocaram o piso de mármore da entrada e ele imediatamente recuou. Estava deixando marcas de sujeira. Marcas que pareciam gritar que ele não pertencia àquele lugar. Desculpa, eu... Começou, mas Helena o interrompeu. Não se preocupe com isso. Amanhã vamos resolver tudo. Roupas novas, um banho adequado, tudo que você precisar. Ela rodou a cadeira e começou a se mover em direção à porta principal. Mas hoje quero apenas que você se sinta em casa. A porta da frente se abriu antes que chegassem. Uma mulher de meia-idade, usando um avental impecável e com cabelos presos num coque perfeito, apareceu. Seus olhos se arregalaram ao ver Theo, e ela não conseguiu esconder a expressão de choque. Senhora Helena? Ela começou,
olhando do garoto para sua patroa com confusão evidente. Marisa, este é Theo. Ele vai morar conosco a partir de agora. Helena disse isso com tanta naturalidade que parecia estar apresentando um convidado normal, não um menino de rua coberto de lama seca. Marisa abriu e fechou a boca várias vezes, claramente sem saber o que dizer. Finalmente, ela apenas acenou com a cabeça e se afastou. Mas Theo viu o olhar que ela lançou por cima do ombro. Era o mesmo olhar que recebia na rua. Desconfiança, julgamento. O interior da mansão era ainda mais impressionante. O hall de entrada tinha um lustre de cristal pendurado no teto alto, refletindo pequenos arco-íris nas paredes brancas. Uma escadaria de mármore subia em curva elegante para o segundo andar. Quadros enormes decoravam as paredes, retratando paisagens e pessoas que Theo não reconhecia. O quarto de hóspedes no térreo será seu, Helena explicou, guiando-o por um corredor amplo. Pensei que seria mais confortável enquanto você se adapta. Theo a seguiu em silêncio, seus olhos correndo de um lado para outro. Cada cômodo que passavam era maior que a marquise inteira onde ele dormia. Havia tantas coisas. Móveis, decorações, tapetes macios que seus pés sujos pisavam com culpa. Helena parou em frente a uma porta de madeira escura e a abriu. Aqui. O quarto era do tamanho de uma loja pequena. Uma cama enorme com lençóis brancos ocupava o centro, cercada por criados mudos de madeira polida. Havia um guarda-roupa, uma escrivaninha, até mesmo uma televisão na parede. A janela dava para o jardim lateral, onde Theo podia ver mais flores e árvores perfeitamente arrumadas. É tudo meu? Sua voz saiu rouca. Tudo seu. Helena entrou no quarto, rodando a cadeira até a janela. Sei que deve ser avassalador, mas com o tempo você vai se acostumar. Theo deu um passo hesitante para dentro, ainda segurando seu saco de pano sujo. Seus dedos tocaram levemente a beira da cama. O tecido era tão macio que parecia derreter sob seu toque. Ele puxou a mão rapidamente, vendo a mancha suja que deixou. Eu vou estragar tudo, sussurrou. Eu sou muito sujo para estar aqui. Olhe para mim, Theo. A voz de Helena era firme, mas gentil. Quando ele se virou, ela estava bem perto, seus olhos fixos nos dele. Sujeira sai com água. O que importa é o que está aqui dentro. Ela apontou para o peito dele. E eu vi o que tem aí. Vi coragem, vi determinação, vi algo que eu perdi há muito tempo. Mas o seu marido... Theo olhou para a porta, como se Ricardo pudesse aparecer a qualquer momento. Ele não me quer aqui. Helena suspirou. E pela primeira vez desde que se conheceram, ela pareceu verdadeiramente cansada. Ricardo está com medo. Medo de esperança, medo de decepção, medo de se machucar de novo. Nós dois já passamos por muita coisa. Por que você parou de andar? A pergunta saiu antes que Theo pudesse se conter. Desculpa, eu não devia... Não, está tudo bem. Helena olhou para as próprias pernas, como se estivesse vendo-as pela primeira vez. Foi um acidente. Nada grave fisicamente, dizem os médicos. Minha coluna está bem, meus nervos estão intactos. Tudo deveria funcionar. Mas depois que aconteceu, algo quebrou dentro de mim. E eu simplesmente parei. Você teve medo, Theo disse suavemente. Medo de tentar e cair de novo. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Como você sabe disso? Você é tão jovem, mas fala como se entendesse coisas que levei anos para aprender. A rua ensina coisas que a escola não ensina. Theo se aproximou dela. Ensina que ou você continua andando, ou você morre por dentro. Eu vi gente que escolheu morrer por dentro. Eles ficam sentados nas esquinas, olhando para o nada, esperando o fim. Eu prometi para mim mesmo que nunca seria assim. E você acha que pode me ensinar isso? Me fazer acreditar de novo? Eu sei que posso. Pela primeira vez, Theo sorriu. Era um sorriso pequeno, incerto, mas genuíno. Porque a senhora já fez a parte mais difícil. A senhora me deixou entrar. A senhora decidiu tentar. Isso já é acreditar. Helena estendeu os braços. E sem pensar, Theo se inclinou. O abraço foi desajeitado. Ela estava sentada na cadeira, ele estava de pé todo sujo. Mas de alguma forma, naquele momento, nada disso importava. Era apenas uma mulher que precisava de esperança, abraçando um menino que precisava de um lar. Obrigada, ela sussurrou.
por me dar uma razão para tentar. O som de uma garganta sendo limpa os fez se separar. Ricardo estava na porta, sua expressão ilegível. Ele olhou para a cena por um longo momento antes de falar. Marisa preparou algo para ele comer. Está na cozinha. Não era um convite caloroso, mas também não era hostil. Era um começo. Helena assentiu. Vá, Theo. Você deve estar faminto. Deixe suas coisas aqui. Depois você toma um banho e descansa. Theo colocou o saco de pano cuidadosamente num canto do quarto, como se fosse algo precioso. Era tudo o que tinha do seu passado. Tudo que provava de onde veio. Ele saiu do quarto, passando por Ricardo com cuidado. O homem não se moveu, mas seus olhos seguiram cada movimento do garoto. Quando Theo desapareceu no corredor, Ricardo entrou e fechou a porta. Helena, precisamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. Minha decisão está tomada. Sua decisão? Ricardo cruzou os braços. Você trouxe um estranho para nossa casa. Um menino que não conhecemos, que não tem documentos, que pode ser qualquer coisa. Ele é uma criança, Ricardo. Uma criança que não tem nada nem ninguém. Exatamente! E de repente ele aparece com essa promessa milagrosa? Você não acha suspeito? Helena virou a cadeira para encará-lo. Sabe o que eu acho suspeito? Que eu tenha visitado dezenas de especialistas, tentado inúmeros tratamentos e nenhum deles conseguiu o que aquele menino conseguiu em menos de 1 hora. E o que foi isso? Ele me fez querer tentar. A voz dela quebrou. Ele me fez sentir algo além de resignação. Pela primeira vez desde o acidente, eu olhei para minhas pernas e pensei, e se? E se eu realmente puder andar de novo? E se eu estiver apenas com medo? E se tudo o que eu preciso for acreditar? Ricardo se ajoelhou ao lado da cadeira, pegando as mãos da esposa. Eu te amo. Você sabe disso. E é exatamente por isso que tenho medo. Medo de que você se machuque. Medo de que essa esperança se transforme em mais decepção. Então tenha medo comigo, mas não me impeça de tentar. Helena tocou o rosto dele suavemente. Dê uma chance a ele. Uma chance a nós. Enquanto isso, Theo estava na cozinha, sentado numa banqueta alta em frente ao balcão de mármore. Marisa tinha colocado um prato à sua frente com comida suficiente para alimentar 3 pessoas. Arroz, feijão, carne assada, salada, batatas, tudo cheirando tão bem que fazia seu estômago roncar alto. Mas ele não tocou na comida. Suas mãos sujas pairavam sobre os talheres reluzentes, sem saber se deveria pegá-los. Não vai comer? Marisa perguntou, limpando o balcão ao lado com movimentos bruscos. Minhas mãos estão muito sujas. Tem onde eu possa lavar? A pia está bem aí. Ela apontou para a pia da cozinha mesmo. Tem sabão? Theo foi até lá, abrindo a torneira. Água limpa jorrou imediatamente. Ele esfregou as mãos com o sabonete, vendo a água ficar marrom enquanto a sujeira escorria. Esfregou de novo, até que suas mãos finalmente parecessem mãos de verdade e não garras sujas. Quando voltou, Marisa tinha colocado um copo de suco ao lado do prato. Ela não disse nada, mas havia algo menos duro em seu olhar. Theo comeu devagar no começo, tentando ter modos, mas a fome falou mais alto. Era tanta comida boa, tantos sabores que ele mal lembrava de experimentar. Ele comeu tudo, limpando o prato até não sobrar nada. Quer mais? Marisa perguntou, e havia o fantasma de um sorriso em seus lábios. Posso? Os olhos dele brilharam. Ela serviu outro prato, um pouco menor, mas ainda generoso. Enquanto Theo comia, ela se sentou do outro lado do balcão. Você realmente acha que pode ajudar a senhora Helena? Theo parou de mastigar e olhou para ela. Eu vou fazer mais que isso. Eu vou fazer ela voltar a acreditar em si mesma. Muita gente tentou. Médicos importantes, terapeutas famosos, até curandeiros. Marisa balançou a cabeça. O senhor Ricardo gastou uma fortuna. Nada funcionou. Porque eles tratavam as pernas dela. Eu vou tratar o coração. Marisa estudou o garoto por um longo momento. Havia algo nele. Algo que ela não conseguia definir. Não era apenas determinação. Era uma espécie de sabedoria que não combinava com sua idade. De onde você veio, menino? De lugar nenhum. Theo deu de ombros. E de todo lugar. A rua não tem endereço. Sua família? Não tenho. Nunca tive, ou se tive, não me lembro.
Ele tomou um gole do suco. Mas agora talvez eu tenha, se eu conseguir cumprir minha promessa. E se não conseguir? Theo ficou quieto por um momento. Então, pelo menos eu tentei. E pelo menos por um dia, eu soube como era ter um lar. Algo se quebrou dentro de Marisa naquele momento. Ela se levantou abruptamente, pegou o prato vazio e virou-se para a pia. Mas Theo viu seus ombros tremerem levemente. Deixei toalhas limpas e roupas no seu quarto. Ela disse sem se virar, sua voz um pouco embargada. São roupas que o Sr. Ricardo usava quando mais jovem. Devem servir. O banheiro fica dentro do quarto. Você pode tomar banho quando quiser. Obrigado, Dona Marisa. É só Marisa. Ela finalmente se virou e seus olhos estavam vermelhos. E você precisa ter mais cuidado com o que promete, menino. Esperança é uma coisa perigosa de dar para quem já perdeu tudo. Eu sei. Theo desceu da banqueta. Mas viver sem esperança é pior que morrer. A rua me ensinou isso também. Ele voltou para o quarto, onde encontrou uma pilha de roupas limpas cuidadosamente dobradas sobre a cama. Havia também toalhas fofas e um bilhete escrito à mão. O banheiro é a porta à esquerda. Há sabonete e shampoo. Marisa. Theo entrou no banheiro. Era espaçoso, com uma banheira grande e azulejos brancos que brilhavam. Ele abriu a torneira e encheu a banheira com água morna, observando a espuma se formar quando adicionou o sabonete líquido que encontrou. Antes de entrar, ele olhou para suas roupas velhas e rasgadas. Por um momento, pensou em guardá-las, mas então percebeu. Aquelas roupas representavam quem ele tinha sido, não quem ele seria daqui para frente. Entrar naquela água foi como entrar em outro mundo. A sujeira de semanas, talvez meses, começou a se soltar. Ele esfregou cada centímetro do corpo, vendo a água ficar cada vez mais escura. Lavou o cabelo 3 vezes até a espuma finalmente sair branca. Quando saiu, não reconheceu o menino no espelho. Sem a camada de sujeira, sua pele era mais clara do que ele lembrava. As sardas no rosto ficavam mais evidentes. Seus olhos, agora que podia vê-los de verdade, eram verdes como folhas novas. As roupas que Marisa deixou eram grandes, mas confortáveis. Calça de moletom azul, camiseta branca, até mesmo roupas íntimas novas, ainda com etiqueta. Theo vestiu tudo com cuidado, como se fossem feitas de vidro. Ele pegou suas roupas velhas do chão do banheiro e as olhou por um longo momento. Depois, dobrou-as cuidadosamente e as colocou no fundo do saco de pano. Não ia jogá-las fora. Eram sua lembrança de onde veio, do que superou. Quando voltou para o quarto, Helena estava esperando na porta. Você parece diferente, ela disse, e havia emoção em sua voz. Eu sou diferente. Theo se aproximou. Agora eu pareço com alguém que pode morar aqui. Você sempre pareceu com alguém que podia morar aqui. A roupa não faz a pessoa, Theo. O caráter faz. Helena respirou fundo. Amanhã vamos começar. Vou tentar de novo. Mas preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Se eu não conseguir, se isso não funcionar, você não vai desistir daqui. Esta é sua casa agora, independente do que aconteça com minhas pernas. Promete? Theo sentiu um nó na garganta. Ela estava protegendo ele. Mesmo estando quebrada por dentro, ela estava preocupada em proteger um menino de rua que mal conhecia. Eu prometo, mas não vai ser necessário, porque a senhora vai conseguir. Helena sorriu, e dessa vez foi um sorriso completo. Boa noite, Theo. Durma bem. Amanhã começa sua nova vida. Quando ela saiu e Theo finalmente se deitou naquela cama macia, com lençóis limpos e travesseiro fofo, ele não conseguiu dormir imediatamente. Ficou olhando para o teto, processando tudo o que tinha acontecido. Algumas horas atrás, ele estava nas ruas, invisível para o mundo. Agora estava numa mansão, com barriga cheia, corpo limpo e algo que nunca teve antes. Uma família. Talvez, se ele conseguisse cumprir sua promessa impossível. Seu olhar pousou no saco de pano no canto do quarto. Ali estava tudo o que ele tinha sido. E aqui, nesta cama, estava tudo o que ele poderia ser. E enquanto finalmente começava a cair no sono, Theo fez uma oração silenciosa. Não a Deus, porque ele não tinha certeza se acreditava, mas ao universo, ao destino, a qualquer força que pudesse estar ouvindo. Por favor, ele sussurrou na escuridão. Me deixe fazer isso funcionar.
Deixe eu salvar ela. E deixe eu finalmente ter um lugar para chamar de lar. A luz da manhã entrou pela janela, beijando o rosto de Theo e acordando-o suavemente. Por um momento de confusão, ele não sabia onde estava. Sentou-se abruptamente na cama, o coração acelerado, pronto para correr. Então tudo voltou. A mansão. Helena. A promessa. Ele respirou fundo, acalmando o coração. Não era um sonho. Aquilo era real. Alguém bateu levemente na porta antes de abri-la. Marisa entrou carregando uma bandeja. Bom dia. Trouxe café da manhã para você comer no quarto enquanto se acostuma. Ela colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama. Havia pão francês quentinho, manteiga, geleia, suco de laranja e até frutas cortadas. A senhora Helena pediu que você descesse para a sala de fisioterapia quando terminasse. Sala de fisioterapia? Theo pegou um pão, ainda maravilhado com a ideia de comida sendo trazida para ele. É onde ela faz os exercícios. Ou fazia. Marisa ajeitou as cortinas. Faz tempo que não usa aquele lugar. Acho que você realmente mexeu com ela. Depois que Marisa saiu, Theo comeu devagar, saboreando cada mordida. Cada refeição ainda parecia um milagre. Vestiu as roupas limpas que tinham sido deixadas, uma calça jeans e uma camiseta verde, e desceu as escadas seguindo as instruções que Marisa tinha dado. A sala de fisioterapia ficava no final de um corredor no térreo. Era espaçosa e cheia de equipamentos que Theo nunca tinha visto. Barras paralelas, esteiras, bolas grandes, aparelhos estranhos que pareciam instrumentos de tortura modernos. Helena já estava lá, na cadeira de rodas, olhando para as barras paralelas com uma expressão que misturava determinação e terror. Ela usava roupas de ginástica, e Theo notou como suas mãos tremiam levemente. Bom dia, ele disse suavemente, não querendo assustá-la. Ela se virou, e ele viu as olheiras em seu rosto. Não dormi muito. Fiquei pensando em hoje. Está com medo? Apavorada. A honestidade na voz dela era crua. Já tentei tantas vezes. Tantas vezes, eu fiquei em pé, dei um passo e minhas pernas simplesmente cederam. É como se meu corpo se recusasse a obedecer. Theo se aproximou, puxando uma das cadeiras de plástico e sentando-se na frente dela. Posso fazer uma pergunta? Claro! Quando você tenta andar, no que você pensa? Helena franziu a testa. No que eu penso? Eu penso em andar, obviamente. Não, eu digo, no que você realmente pensa? Tipo, que imagens passam na sua cabeça? Ela ficou quieta por um momento, e Theo viu o momento exato em que ela entendeu. Seus olhos se arregalaram. Eu penso em cair. Ela sussurrou. Eu penso no acidente. Eu penso em todas as vezes que tentei e fracassei. Eu penso em como vou decepcionar Ricardo de novo. Eu penso em tudo menos em andar. Theo completou. É por isso que não funciona. A senhora não está tentando andar. Está tentando não cair. Mas é a mesma coisa, não é? Não é não. Theo se levantou. Quando eu caminhava pela rua, mesmo quando meu pé doía, eu não pensava, não vou cair, não vou cair. Eu pensava, vou chegar naquela esquina, vou chegar naquela árvore, vou chegar onde preciso ir. É diferente. Helena olhou para as barras paralelas novamente. Não sei se consigo mudar minha cabeça assim. Então vamos fazer diferente. Theo estendeu as duas mãos. A senhora não vai usar as barras hoje. Vai usar eu. Theo, você é uma criança. Não consegue me segurar se eu cair. Não vou precisar. Porque você não vai cair. Ele manteve as mãos estendidas. Confia em mim? Foi uma pergunta enorme. Eles mal se conheciam. Ela tinha todas as razões para dizer não. Mas Helena olhou para aquelas mãos pequenas, para aqueles olhos verdes cheios de uma certeza inabalável. E algo dentro dela cedeu. Confio. Ela colocou as mãos nas dele. Eram tão pequenas que mal cobriam as palmas dela, mas o aperto era firme, seguro. Agora, Theo disse suavemente, você vai fechar os olhos. O quê? Mas, confia em mim? Ele repetiu. Helena fechou os olhos. Bom, agora eu quero que você imagine uma coisa. Não imagine você andando. Imagine você indo buscar algo que você ama muito. Algo que você quer tanto que não tem escolha, a não ser ir buscar. Eu não. Pensa, tem alguma coisa assim?
Alguma memória boa? Helena ficou quieta. Então, um sorriso suave apareceu em seus lábios. Tem! Antes do acidente, eu tinha um jardim secreto nos fundos da propriedade. Eu plantava rosas, dezenas de tipos diferentes. Vermelhas, brancas, amarelas, cor-de-rosa. Passava horas lá. E você ainda pode ir lá? Não. A cadeira não passa pelo caminho de pedras. Ricardo ofereceu para fazer uma rampa, mas eu disse que não. Acho que não queria ver o que tinha se tornado sem mim. Então é isso. A voz de Theo ficou mais animada. Você vai até lá agora. Theo, eu não posso. Não abra os olhos ainda. Só escuta. Você está de pé agora. Sente o chão debaixo dos seus pés. Está sólido, seguro. E lá na frente, você pode ver o caminho para seu jardim. As rosas estão esperando você. Elas estão chamando você de volta. Helena sentiu algo estranho acontecendo. Seus músculos das pernas, que ficavam tão rígidos toda vez que tentava ficar em pé, começaram a relaxar. Não porque ela estava ordenando, mas porque em sua mente ela estava realmente indo para aquele jardim. Agora você vai fazer algo por mim, Theo continuou. Você vai colocar força nas pernas, vai se levantar, mas não pensa em levantar. Pensa que está dando o primeiro passo em direção às suas rosas, o primeiro passo para casa. Lentamente, muito lentamente, Helena começou a empurrar com as pernas. Theo sentiu o peso mudar. Sentiu ela começando a se levantar. Suas próprias pernas tremeram com o esforço, mas ele segurou firme. Isso! Você está conseguindo! As rosas estão logo ali. Você já consegue sentir o perfume delas. Helena podia. Em sua mente, ela realmente podia sentir o perfume doce das rosas. Podia ver as cores vibrantes. Podia sentir o sol quente nas costas enquanto cuidava delas. Podia lembrar da paz que aquele lugar trazia. E então aconteceu. Ela estava de pé. Suas pernas tremiam como folhas ao vento. Seus joelhos ameaçavam ceder a qualquer momento. Mas ela estava de pé. Realmente de pé, suportando o próprio peso. Não abra os olhos ainda. Theo instruiu, sua própria voz tremendo de emoção. Agora, você vai dar um passo. Só um. Um passo mais perto das rosas. Eu não consigo. Eu vou cair. Você não vai cair. Eu estou aqui. E as rosas estão esperando. Elas precisam de você. Seu jardim precisa de você. Helena respirou fundo. Em sua mente, ela viu a rosa vermelha mais linda que já tinha cultivado. Ela estava lá, florescendo sozinha, esperando que sua dona voltasse. Ela moveu o pé direito. Foi um movimento pequeno, desajeitado, mais um arrastar do que um passo de verdade. Mas foi um movimento. Sua perna obedeceu. Theo sentiu e quase gritou de alegria, mas se controlou. Perfeito, mais um. Só mais um. Helena moveu o pé esquerdo, e então o direito novamente, e o esquerdo. 4 passos. 4 passos vacilantes, trêmulos, imperfeitos. Mas 4 passos que ela não dava há tanto tempo que tinha esquecido como era a sensação. Pode abrir os olhos agora. Quando Helena abriu os olhos, levou um momento para processar. Ela estava de pé, no meio da sala. A cadeira de rodas estava a alguns metros atrás dela. Ela tinha andado. Suas pernas cederam. Theo não era forte o suficiente para segurá-la, mas ele conseguiu tornar a queda mais suave. Eles caíram juntos no tapete de exercícios, um emaranhado de membros e risos e lágrimas. Eu andei, Helena soluçou. Eu realmente andei. Você andou. Theo estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu falei que você conseguia. Foi quando ouviram o barulho. Ricardo estava na porta. Nenhum deles tinha notado quando ele chegou. Ele estava congelado, seus olhos arregalados fixos na cena à sua frente. Sua esposa estava no chão, abraçada a um menino que ele mal conhecia, e ambos choravam de felicidade. Ricardo, Helena estendeu uma mão trêmula para ele. Eu andei. Só alguns passos, mas eu andei. Por um longo momento, Ricardo não se moveu. Sua expressão era indecifrável. Então, algo nele pareceu quebrar. Ele atravessou a sala em passos largos, ajoelhando-se ao lado deles e puxando Helena para um abraço apertado. Eu vi. Sua voz estava rouca. Eu estava na porta. Eu vi tudo.
Ele se virou para Theo por cima do ombro de Helena. O garoto esperava ver raiva, ou talvez aquela desconfiança fria, mas o que ele viu foi algo completamente diferente. Gratidão. Obrigado, Ricardo disse. E aquela única palavra carregava o peso de meses de dor e esperança frustrada. Obrigado. Theo apenas assentiu, emocionado demais para falar. Marisa apareceu na porta, atraída pelos sons. Quando viu a cena, os três no chão, abraçados e chorando, ela levou a mão à boca. O que aconteceu? A senhora está machucada? Não, Marisa. Helena riu através das lágrimas. Eu andei. Poucos passos. Mas eu andei. Marisa começou a chorar também. Ela tinha trabalhado para os Andrade há anos. Tinha visto a tristeza tomar conta daquela casa como uma névoa densa. E agora, de repente, havia luz. É um milagre, ela sussurrou. Não, Theo disse suavemente. Não é um milagre. É só alguém lembrando o que já sabia fazer. Lembrando por que valia a pena tentar. Ricardo ajudou Helena a se levantar, colocando-a cuidadosamente de volta na cadeira. Ela estava visivelmente exausta, seu corpo tremendo com o esforço. Mas seus olhos brilhavam com algo que não estava lá ontem. Esperança. Esperança real, tangível, que podia ser segurada com as mãos. Preciso descansar, ela disse ainda sem fôlego. Mas amanhã eu tento de novo. E depois de amanhã. E no outro dia. Até que eu não precise mais desta cadeira. Vamos com calma. Ricardo advertiu, mas havia um sorriso em seus lábios. Um sorriso verdadeiro que Theo imaginou que não aparecia há muito tempo. Não queremos que você se machuque. Eu não vou me machucar. Não com meu treinador pessoal aqui. Helena piscou para Theo, e ele sentiu seu peito inchar de orgulho. Enquanto Ricardo levava Helena para descansar, Marisa se aproximou de Theo. Como você fez isso? Os melhores fisioterapeutas da cidade não conseguiram. Como um menino conseguiu? Theo pensou na pergunta. Acho que porque eu sei o que é não ter nada. E quando você não tem nada, aprende que a única coisa que ninguém pode tirar de você é sua vontade de continuar tentando. Eu só lembrei ela disso. Marisa o estudou por um longo momento. Você não é uma criança normal, sabia? Eu sei. A rua não deixa você ser normal. Ou te quebra ou te torna forte. Eu escolhi ser forte. O resto do dia passou num misto de emoção e exaustão. Helena dormiu a maior parte da tarde, seu corpo processando o esforço físico e emocional da manhã. Ricardo trancou-se no escritório, mas Theo notou que ele não estava trabalhando. Estava apenas sentado, olhando pela janela, processando o que tinha testemunhado. Theo explorou a propriedade. Foi até os fundos, onde encontrou um caminho de pedras estreito que levava a um espaço cercado por arbustos altos. Ele forçou passagem e encontrou o jardim de rosas de Helena. Estava abandonado. As plantas tinham crescido selvagens, algumas morrendo por falta de cuidado, outras sufocando as vizinhas. Mas ainda havia rosas. Rosas vermelhas, brancas, amarelas, lutando para sobreviver sem sua jardineira. Theo se ajoelhou ao lado de uma rosa vermelha especialmente bonita. Suas pétalas eram de um vermelho intenso, quase cor de sangue. E apesar da negligência, ela florescia orgulhosa. Ela vai voltar, ele prometeu à flor. Ela vai cuidar de vocês de novo, eu garanto. Quando a noite chegou, eles jantaram juntos pela primeira vez. A mesa de jantar era enorme, grande o suficiente para acomodar 20 pessoas facilmente. Helena sentou-se em uma ponta, Ricardo na outra e Theo no meio, sentindo-se pequeno naquele espaço vasto. Mas a conversa era quente. Helena não parava de falar sobre a manhã, relembrando cada detalhe, cada sensação. Ricardo contribuía ocasionalmente, seus olhos pousando em Theo com frequência, como se ainda estivesse tentando entender quem era aquele menino. Amanhã vamos precisar providenciar documentos para você, Ricardo disse durante a sobremesa. Matrícula na escola, certidão de nascimento se você tiver, ou precisaremos tirar uma nova. Escola? Theo deixou a colher cair. Claro, toda criança precisa estudar. Helena sorriu. Você não acha que ia passar o dia inteiro aqui sem fazer nada, achou? A ideia de ir à escola era aterrorizante e empolgante ao mesmo tempo. Theo nunca tinha ido à escola. Aprendeu a ler e escrever observando placas nas ruas, ouvindo conversas, pegando jornais velhos, mais uma escola de verdade, com professores e outros alunos.
Eu não sei se vou me encaixar, ele admitiu. Você vai se encaixar, Ricardo disse, e havia uma certeza em sua voz. Porque se você pode fazer minha esposa andar, pode fazer qualquer coisa. Naquela noite, quando Theo se deitou em sua cama, ele não podia parar de sorrir. Tinha funcionado. O primeiro passo tinha sido dado, literalmente. Helena tinha andado, só alguns passos, mas tinha andado, e ele tinha um lar. Tinha pessoas que se importavam se ele comia, dormia, estudava. Tinha Marisa trazendo café da manhã. Tinha Helena sorrindo para ele. Tinha até Ricardo começando a suavizar aquela expressão dura. Seu olhar pousou no saco de pano no canto do quarto, onde suas roupas velhas estavam guardadas. Aquilo era seu passado. Esta cama, este quarto, esta família, isso era seu futuro. Mas uma pequena voz no fundo de sua mente o alertava. Não fica confortável demais. Não se apega demais. Porque quanto mais você tem, mais dói quando perde. Theo afastou aquele pensamento. Não hoje. Hoje ele ia apenas ser feliz. E lá fora, no jardim abandonado, as rosas balançavam com a brisa noturna, esperando pelo retorno de sua dona. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que Theo nunca imaginou ter. Acordar numa cama confortável, café da manhã servido por Marisa, que ficava cada vez menos desconfiada, sessões de fisioterapia com Helena pela manhã, e à tarde, preparações para começar na escola. Helena progredia de forma impressionante. Dias depois do primeiro sucesso, ela conseguiu dar 10 passos. Dias mais tarde, atravessou a sala inteira com Theo ao lado. Seus músculos estavam redescobrindo o que fazer, sua mente aprendendo a confiar no corpo novamente. É incrível, ela disse durante um dos treinos. Eu passei tanto tempo convencida de que não conseguia que nem tentei realmente. Você me mostrou que o problema não estava nas minhas pernas. Estava aqui. Theo apontou para a cabeça dela. E aqui. Apontou para o coração. Ricardo começou a participar das sessões observando com atenção. Ele raramente falava durante os exercícios, mas sua presença era constante. Theo percebeu que o homem estava mudando também. A tensão em seus ombros diminuía a cada dia. Os sorrisos apareciam com mais frequência. Uma tarde, Ricardo chamou Theo em seu escritório. Sente-se. Ele indicou uma poltrona de couro em frente à mesa enorme. O escritório era impressionante, com estantes de livros do chão ao teto, certificados emoldurados nas paredes e uma vista para o jardim. Theo sentou-se na beirada da poltrona, ainda não totalmente confortável em espaços tão formais. Quero falar sobre escola, Ricardo começou. Encontrei uma instituição excelente, Instituto Educacional Progresso. É onde as crianças da nossa região estudam. Ensino de qualidade, boas instalações. Quando eu começo? Em breve. Mas antes preciso que você entenda algo. Ricardo se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos de Theo. Aquele ambiente será diferente. As crianças lá vêm de famílias como a nossa. Elas nunca passaram pelo que você passou. Algumas podem ser difíceis. O senhor está dizendo que elas vão me julgar porque eu morava na rua? Estou dizendo que crianças podem ser cruéis sem nem perceber. E eu não quero que você se sinta mal ou inferior. Ricardo suspirou. Helena me fez ver que eu estava errado sobre você. Você tem algo especial, Theo. Algo que não se ensina em escolas caras ou se compra com dinheiro. Mas nem todos vão ver isso. Eu sei lidar com pessoas que me olham diferente. Fiz isso a vida inteira. Eu sei. Mas agora você não está mais sozinho. Ricardo puxou alguns papéis. Consegui sua certidão de nascimento. Ou melhor, consegui fazer uma. Oficialmente você agora existe no sistema. E estamos processando a adoção. Theo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Adoção? De verdade? De verdade. Helena insistiu. E eu? Ricardo parou, engolindo com dificuldade. Eu concordei. Você salvou minha esposa, salvou meu casamento, salvou minha família. Como eu poderia não querer que você fizesse parte dela oficialmente? Pela primeira vez desde que se conheceram, Theo viu emoção real no rosto de Ricardo. O homem estava lutando para manter a compostura, seus olhos ligeiramente úmidos. Obrigado, Theo sussurrou. Obrigado por me dar uma chance. Obrigado por não desistir da gente.
O momento foi interrompido por Marisa batendo na porta. Senhor Ricardo, tem visita. Dona Verônica e o filho dela. A expressão de Ricardo se fechou imediatamente. Agora? Ela não avisou que viria. Disse que estava passando pela região e resolveu fazer uma visita surpresa. Ricardo se levantou, ajeitando o paletó. Theo, vá para seu quarto. Esta visita pode ser complicada. Mas Theo não teve tempo de sair. Uma mulher entrou no escritório sem pedir licença, seu salto alto repicando no piso de madeira. Ela usava roupas de grife, joias caras e tinha aquela aura de alguém acostumado a conseguir o que quer. Atrás dela vinha um menino que parecia ter a mesma idade de Theo, mas as semelhanças terminavam aí. Ele usava roupas de marca, cabelo perfeitamente cortado e olhava para tudo com uma expressão de superioridade entediada. Ricardo, quanto tempo? A mulher se aproximou, beijando o ar perto do rosto dele. Vim ver como Helena está. Soube que ela ainda está naquela situação terrível. Helena está ótima, Verônica. Aliás, ela está melhorando muito. Ricardo manteve a voz educada, mas fria. Os olhos de Verônica finalmente pousaram em Theo. E quem é este? Este é Theo. Ele está morando conosco. Morando? Verônica arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Um projeto social, Ricardo. Que nobre de sua parte abrigar uma criança carente. Theo sentiu o sangue ferver, mas permaneceu quieto. O menino atrás de Verônica finalmente falou. Ele parece de rua. Tipo, nem as roupas caras escondem que ele não é daqui. Bernardo! Ricardo repreendeu. Não é assim que se fala com ninguém. O quê? É verdade. Dá para ver de longe? Bernardo se aproximou de Theo, circulando-o como se estivesse examinando um animal no zoológico. Aposto que você nunca tinha entrado numa casa assim antes, né? Deve estar achando que ganhou na loteria. Bernardo, chega. Verônica disse, mas sem muita convicção. Ela parecia mais divertida do que preocupada com o comportamento do filho. Quero ver Helena, ela anunciou. Onde ela está? Ela está descansando. Então vou acordá-la. Afinal, somos amigas há anos. Verônica saiu do escritório sem esperar resposta. Bernardo a seguindo com um último olhar de desdém para Theo. Ricardo suspirou pesadamente. Sinto muito por isso. Verônica é complicada. Ela e Helena eram próximas antes do acidente, mas depois ela se afastou. Theo completou. Conheço o tipo. Infelizmente, sim. E Bernardo aprendeu com a mãe. Ricardo colocou a mão no ombro de Theo. Não dê ouvidos ao que ele disse. Você não é menos que ninguém. Mas as palavras já tinham feito seu dano. Theo sentiu aquela sensação familiar de não pertencer, de ser um estranho invadindo um mundo que não era seu. Eles encontraram Helena na sala de estar. Verônica já estava sentada ao lado da cadeira de rodas, falando sem parar. Deve ser tão difícil para você, querida, ficar assim, independente de todos. Eu não conseguiria, mas você sempre foi forte, né? Ou pelo menos tentou ser. Verônica, Helena disse, e sua voz tinha uma firmeza que Theo não esperava. Eu não estou recebendo visitas hoje. Não seja assim. Vim de tão longe para te ver. Verônica fez um bico exagerado. E trouxe o Bernardo. Ele está tão grande, não está? Bernardo tinha encontrado Theo novamente e estava circulando como um predador. Então, garoto de rua, como conseguiu enganar o pessoal aqui? Fez aquela história triste de órfão abandonado? Aposto que encheu eles de pena. Não enganei ninguém. Theo respondeu calmamente, embora suas mãos estivessem cerradas em punhos. Claro que não, e eu acredito em Papai Noel também. Bernardo riu. Mas pode aproveitar enquanto dura. Logo eles vão perceber que você não passa de um aproveitador que veio pegar o que não é seu. Bernardo? Helena interveio, sua voz mais alta. Theo é parte desta família. Ele não é um aproveitador. E você não tem direito de tratá-lo assim. Família? Verônica soltou uma risada aguda. Helena, querida, você não pode estar falando sério. Você mal conhece esse menino. Conheço o suficiente. Ele tem mais dignidade e caráter do que muita gente que eu conheço há anos. O olhar de Helena foi direto para Verônica. O ambiente ficou tenso. Verônica se levantou, alisando a saia com um movimento brusco. Bem, vejo que você tomou suas decisões. Espero que não se arrependa. Ela começou a andar em direção à porta, mas parou e se virou. Ah, e Helena, todo mundo está comentando sobre sua
Situação. É constrangedor, realmente. Uma mulher da sua posição, presa numa cadeira de rodas. Se eu fosse você, ficaria em casa. Menos exposição, menos vergonha para todos. Foi a gota d'água. Helena se segurou nas laterais da cadeira e, com um esforço visível, começou a se levantar. Theo imediatamente foi ao lado dela, oferecendo apoio, mas ela balançou a cabeça. Ela queria fazer isso sozinha. Lentamente, tremendo, mas determinada, Helena ficou de pé, e então deu um passo, e outro, e mais outro. Caminhou até ficar cara a cara com Verônica, que estava congelada de choque. A única coisa constrangedora aqui, Verônica, é sua crueldade, Helena disse, sua voz firme apesar do esforço físico visível. E pode contar para quem quiser, eu estou andando de novo. E sabe por quê? Por causa deste menino que você tanto despreza. Ele me ensinou que desistir é para fracos, e eu não sou mais fraca. Verônica abriu e fechou a boca várias vezes, completamente sem palavras. Bernardo tinha perdido toda a sua arrogância, olhando para a cena com olhos arregalados de puro choque. Agora, se me dá licença, estou cansada. Marisa, por favor, mostre a saída para nossas visitas. Marisa apareceu com um sorriso mal disfarçado, gesticulando para a porta. Verônica saiu rapidamente, puxando Bernardo pelo braço com força. Mas antes de sair completamente, ela lançou um último olhar para Theo. Era um olhar cheio de raiva e algo mais. Algo perigoso. Como se estivesse gravando o rosto dele na memória para uso futuro. Assim que eles saíram, as pernas de Helena cederam. Ricardo e Theo a seguraram, ajudando-a a se sentar na cadeira novamente. Isso foi incrível. Ricardo estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Você andou. Na frente daquela víbora você andou. Eu não conseguia deixar ela falar assim do Theo, Helena explicou, ainda sem fôlego, mas com os olhos brilhando. Não depois de tudo que ele fez por nós. Não depois de como ele mudou nossas vidas. Theo estava quieto, processando tudo. Helena tinha ficado de pé, literalmente, por ele. Tinha se esforçado além de seus limites para defendê-lo. Tinha escolhido ele sobre uma amizade antiga. Obrigado, ele disse finalmente, sua voz embargada. Ninguém nunca fez algo assim por mim antes. Acostume-se. Helena sorriu pegando a mão dele. É isso que famílias fazem. Defendem uns aos outros, sempre. Mais tarde daquela noite, quando todos já dormiam, Theo não conseguia parar de pensar no olhar que Verônica tinha lançado. Não era apenas raiva, era ameaça. Era promessa de vingança. Ele tinha visto aquele olhar antes nas ruas. Era o olhar de alguém planejando algo. De alguém que não ia deixar aquela humilhação passar impune. E enquanto deitava na cama, olhando para o teto escuro, Theo se perguntou que tipo de tempestade estava prestes a desabar sobre sua nova família. Seu olhar pousou no saco de pano no canto do quarto. Se tudo desmoronasse, se ele perdesse tudo, pelo menos ainda teria aquilo. A lembrança de quem ele era, de onde veio, da força que tinha para sobreviver. Mas desta vez, ele não queria apenas sobreviver. Ele queria proteger essa família, custasse o que custasse. A manhã chegou trazendo consigo uma sensação diferente. Theo acordou com o som de pássaros cantando do lado de fora da janela, e pela primeira vez desde que chegara à mansão, não sentiu aquele aperto no peito. Não sentiu medo de que tudo fosse desaparecer como fumaça. Desceu para o café da manhã e encontrou algo que nunca esperava ver. Helena estava de pé na cozinha. De pé, sem apoio, conversando com Marisa enquanto segurava uma xícara de café. Suas pernas ainda tremiam levemente, mas ela estava ali, firme, sorrindo como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Bom dia, meu amor, ela disse ao ver Theo. E o garoto sentiu seu coração apertar com aquelas palavras. Meu amor. Como se ele realmente fosse filho dela. Você está de pé! Theo correu até ela, seus olhos brilhando. Estou. Acordei hoje e simplesmente decidi que não ia mais precisar daquela cadeira. Helena colocou a xícara na mesa e abriu os braços. Venha aqui. Theo se jogou no abraço, sentindo os braços dela ao seu redor, firmes e calorosos. Ela não caiu, não vacilou, apenas o segurou como uma mãe segura um filho. Você fez isso, ela sussurrou em seu ouvido. Você me devolveu minha vida. Não, senhora,
A senhora sempre teve essa força. Eu só ajudei a senhora a lembrar. Ricardo entrou na cozinha e parou na porta, observando a cena. Havia lágrimas em seus olhos. Lágrimas de alegria que ele não tentou esconder. Marisa, cancele todos os meus compromissos de hoje, ele anunciou, sua voz cheia de emoção. Hoje é um dia de celebração. Amanhã se transformou numa festa espontânea. Marisa preparou um banquete, mesmo sendo dia de semana. Helena caminhou pela casa inteira, tocando móveis, parando em cada cômodo como se estivesse redescobrindo seu próprio lar. Ricardo a seguia a uma distância respeitosa, pronto para ampará-la se necessário, mas ela não precisou. Quero ir ao jardim, Helena anunciou de repente. Meu jardim de rosas. Theo sentiu um arrepio. Era o momento que ele tinha imaginado desde que descobrira aquele lugar abandonado. Eles caminharam juntos, os três, pelo caminho de pedras. Helena ia devagar, mas com determinação. Cada passo era uma vitória. Cada pedra superada era uma conquista. Quando chegaram ao jardim, Helena parou e levou as mãos ao rosto. Meu Deus, ela sussurrou. Olha o que eu deixei acontecer. As plantas estavam selvagens, entrelaçadas, algumas mortas. Mas ainda havia beleza ali. Ainda havia vida lutando para florescer. Não está perdido, Theo disse suavemente. Assim como a senhora não estava perdida. Só precisava de cuidado, de atenção. De alguém que acreditasse que valia a pena salvar. Helena se ajoelhou ao lado da rosa vermelha, aquela mesma que Theo tinha visto, e tocou suas pétalas delicadamente. Vocês esperaram por mim, ela disse às flores, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mesmo quando eu desisti de mim mesma, vocês não desistiram. Ricardo se ajoelhou ao lado dela, pegando sua mão. Vamos restaurar tudo isso, juntos. Nossa família. A palavra ecoou no coração de Theo. Família. Ele tinha uma família de verdade agora. Os dias seguintes foram de pura transformação. Helena começou a trabalhar no jardim todos os dias, suas pernas ficando mais fortes a cada movimento. Ricardo passou a trabalhar menos, priorizando estar presente. Marisa andava pela casa cantando, algo que ela confessou não fazer há anos. E Theo? Theo finalmente se permitiu acreditar que aquilo era real, que ele merecia aquilo. A papelada da adoção foi concluída mais rápido do que esperavam. Ricardo tinha influência e usou cada conexão para acelerar o processo. Numa tarde ensolarada, eles foram ao cartório como 3 pessoas e voltaram como uma família legal e oficialmente reconhecida. Theo Andrade, Helena disse, testando o nome. Soa perfeito. Theo olhou para a certidão em suas mãos. Ali estava, preto no branco. Ele tinha um sobrenome. Tinha paz. Tinha um lugar no mundo. Obrigado, foi tudo que conseguiu dizer, sua voz embargada. Não, Ricardo corrigiu, colocando a mão em seu ombro. Obrigado a você, por nos salvar quando nem sabíamos que precisávamos ser salvos. A matrícula na escola foi feita, e embora Theo estivesse nervoso, Helena o tranquilizou. Você enfrentou a rua, enfrentou a incerteza, enfrentou a possibilidade de rejeição quando bateu à nossa porta. Uma sala de aula vai ser fácil comparado a tudo isso. Ela estava certa. No primeiro dia, houve olhares curiosos, sussurros, mas Theo manteve a cabeça erguida. Ele não era mais aquele menino de rua perdido e invisível. Era Theo Andrade, filho de Ricardo e Helena, e carregava essa identidade com orgulho. Semanas se passaram. O jardim de rosas floresceu novamente, mais bonito do que nunca. Helena não apenas voltou a andar, ela voltou a viver. Começou projetos que tinha abandonado, reconectou-se com amigos verdadeiros, redescobriu sua paixão pela pintura. Ricardo também mudou. O homem fechado e desconfiado deu lugar a um pai presente, que ensinava a Theo sobre negócios, sobre vida, sobre como ser um homem de caráter. E Marisa? Ela se tornou a avó que Theo nunca teve, sempre com um lanche pronto, sempre com um conselho sábio, sempre com um abraço quando ele precisava. Quanto a Verônica e Bernardo, eles simplesmente desapareceram. Theo soube depois que Verônica tentou espalhar boatos sobre a família, mas ninguém deu ouvidos. A transformação de Helena era visível demais, real demais,
inspiradora demais para ser manchada por fofocas de alguém cheio de inveja. Numa tarde, meses depois daquele encontro na rua, a família estava reunida no jardim. Helena pintava as rosas, Ricardo lia um livro e Theo fazia sua lição de casa na grama. Sabe, Helena disse de repente, eu nunca te perguntei isso, Theo, mas sempre quis saber. Como você sabia? Como você sabia que eu conseguiria andar de novo? Theo colocou o lápis de lado e pensou na resposta. Eu não sabia. Não tinha certeza. Mas eu vi algo nos olhos da senhora naquele dia. Vi que a senhora estava cansada de desistir. E apostei tudo nisso. Você arriscou tudo, Ricardo completou. Ofereceu a única coisa que tinha, você mesmo, em troca de uma promessa que não sabia se conseguiria cumprir. Não tinha escolha, Theo disse simplesmente. Quando você está na rua, aprende que às vezes você precisa apostar tudo numa única chance. Porque não ter nada a perder também significa não ter nada a temer. Helena largou o pincel e foi até ele, sentando-se na grama ao seu lado. Você me ensinou algo que eu tinha esquecido. Que coragem não é a ausência de medo. É seguir em frente apesar dele. E você me ensinou, Theo respondeu, sua voz suave, que família não é sobre sangue, é sobre escolha. Vocês me escolheram quando não tinham razão nenhuma para fazer isso. Tínhamos todas as razões. Ricardo se juntou a eles na grama. Algo impensável para o homem formal que ele era antes. Você nos mostrou que milagres existem, que segundas chances são possíveis, que nunca é tarde para recomeçar. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. As rosas do jardim balançavam suavemente com a brisa, suas cores vibrantes um testemunho de cuidado, amor e persistência. Theo olhou para seu saco de pano, que agora ficava guardado no armário como uma lembrança. Não precisava mais dele. Tinha uma casa cheia de roupas. Tinha uma família cheia de amor. Tinha um futuro cheio de possibilidades. Mas guardava aquele saco como um lembrete. Um lembrete de onde veio, do que superou, da jornada que fez de um menino invisível na rua até um filho amado numa família. Vamos tirar uma foto, Marisa sugeriu, aparecendo com uma câmera. Para lembrar deste momento. Eles posaram no jardim, Helena de pé, radiante, Ricardo com o braço em volta dela e Theo entre os dois, finalmente pertencendo. O clique da câmera capturou mais do que uma imagem. Capturou um milagre. Não o milagre de uma mulher voltando a andar, mas o milagre maior de uma família se encontrando quando todos estavam perdidos. Naquela noite, antes de dormir, Theo escreveu em seu novo diário. Um presente de Helena. Hoje eu entendi algo. Eu não vim para esta casa para fazer Helena andar. Vim para ensinar todos nós, inclusive eu mesmo, que nunca é tarde para se levantar. Que desistir só é permanente se permitirmos. Que cada dia é uma nova chance de escolher esperança ao invés de resignação. Meu nome é Theo Andrade. Tenho uma família. Tenho um lar. Tenho um futuro. E tudo começou quando tive coragem de fazer uma promessa impossível a dois estranhos numa rua movimentada. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós quando esquecemos como acreditar em nós mesmos. Helena e Ricardo me deram um lar. Mas o que eu dei a eles, e eles a mim, foi algo maior. Demos uns aos outros uma razão para tentar de novo. E lá fora, sob o céu estrelado, o jardim de rosas descansava em paz. Cada flor uma promessa cumprida. Cada espinho, um lembrete de que beleza e dor podem coexistir. Cada pétala uma prova de que, com cuidado e amor, até o que parece morto pode florescer novamente. A história de um menino de rua, uma mulher que esqueceu como andar, e um homem que esqueceu como esperançar, terminou não com um final, mas com um começo. O começo de uma família que escolheu se salvar mutuamente. E às vezes, esse é o maior milagre de todos.